É com você. A Valerie vai falar sobre empregabilidade no século XXI, preparando nossos alunos para o mercado de trabalho. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, contente. Então, hoje à tarde eu vou falar sobre empregabilidade no século XXI. Eu vou espalhar a tela aqui. Um momento. Então, todo mundo está vendo, né? Quero começar só com uma breve história. Então, meu nome é Valerie Heitzman. Obviamente, eu não sou daqui, né? Eu sou norte-americana. Eu falo isso porque vocês também são americanos. Mas eu sou dos Estados Unidos. Eu sou casada. Meu marido é David. Eu tenho 3 filhos já adultos. O Adam, mais velho, ele mora nos Estados Unidos, no estado de Michigan. O Ryan, ele mora com a esposa lá em São Paulo. E a Shelly, ela é caçula. Ela mora aqui em Bauru com o marido dela. Então, eu nasci no estado de Ohio, perto da cidade de Cleveland. E eu vivi na mesma casa minha vida inteira até eu fui para a faculdade. Então, eu conheci meu marido na faculdade e eu estava fascinada com ele, porque eu fiquei sabendo, bem no começo da nossa amizade, que ele foi criado em Manaus. Então, os pais dele são missionários e eu achei muito bacana conhecer alguém de outro país. Então, nós casamos no dia 7 de setembro, que é um dia muito especial aqui no Brasil, de 1985. Então, nós viemos para o Brasil em dezembro de 2000, também como missionários, e implantamos 2 igrejas aqui na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Então, em 2000, eu não sabia nada de português. Então, eu fui uma integrante de um time de 8 pessoas e eu fui a única que não falava nada em português. Então, eu tinha feito um teste de aptidão linguística antes de vir para cá e eu não saí muito bem. Mas eu acho que determinação e atitude são mais importantes do que habilidade. Então, hoje vamos falar muito sobre habilidades, mas eu quero lembrar vocês que, como educadores, nós precisamos enfatizar atitude positiva e determinação dos nossos alunos. Naquela época, a educação bilíngue não existia aqui em Bauru, então meus filhos foram para a escola brasileira e eles aprenderam a língua na escola. E eu fiz aula particular por 9 meses e, graças a Deus, aquele teste não falou muita verdade sobre mim, né? Eu dou aula na escola 4C Bilingual Academy aqui em Bauru. Estou no meu 7º ano aqui. Eu faço parte de uma equipe maravilhosa de pessoas queridas, inteligentes, profissionais, preparadas, proativas. Só tenho coisas boas de falar sobre essa escola. Então, hoje eu dividi minha palestra em 3 tópicos. O que precisamos saber, o que precisamos ser e o que precisamos fazer. Então, eu coloquei precisamos, porque não é que eu preciso saber ou você individualmente, mas nós como educadores. Então, o que nós precisamos saber, ser e fazer. Então, vamos começar com o que precisamos saber. Precisamos saber algumas coisas sobre o mundo e sobre o mercado. Primeiro, a realidade é que o mercado de trabalho está mudando.
somos testemunhas disso, né? Se você tivesse me falado em fevereiro que estaríamos em casa dando todas as nossas aulas online, eu não teria acreditado em você. Então, essa mudança aconteceu muito rápida, né? E outras mudanças estão por vir também no mercado. Então, os empregos de hoje não serão os mesmos empregos do futuro. Então, outra coisa que nós precisamos saber é que algumas profissões vão desaparecer no futuro. Tem uma lista aqui de algumas profissões que talvez desaparecem no futuro. E, na verdade, não sabemos quais vão permanecer e quais vão embora, né? Mas sabemos que haverá mudanças. Precisamos saber que estamos preparando os nossos alunos para empregos que ainda não existem. Então, Dell Technologies fez uma pesquisa que estima que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos. Então, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criados. Eu não sei sobre você, mas isso me dá um pouco de medo, de ansiedade, né? Como vamos preparar nossos alunos para um futuro que a gente nem sabe o que é, né? Então, mas o que sabemos, que precisamos saber, é que empresas estão procurando pessoas com habilidades específicas. Então, de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, essas são as 10 habilidades que cada profissional deve ter até 2020. Então, existe também uma lista para 2030. Tem as mesmas habilidades de uma ordem um pouquinho diferente. Mas aqui nós temos 10 habilidades que empresas estão procurando nas pessoas. Então, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação de serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Eu não vou falar muito sobre essa lista, a gente, se tivermos tempo no final, podemos voltar para este slide e conversar um pouquinho mais, mas vocês podem pesquisar sobre essas habilidades que as empresas estão procurando. Então, outra coisa que precisamos saber é que educação tradicional não é suficiente para preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho, nem para a vida no século XXI. Então, nós precisamos fazer como nosso amigo Buzz Lightyear falou. Precisamos ir ao infinito e além. Então, o que a gente precisa fazer, que a gente precisa ser como educador. Então, o que precisamos ser? Eu gostaria de pedir para alguém ou algumas pessoas olharem essa imagem e me falar o que vocês observem. Eles têm como abrir o microfone, Ana, ou não? Sim, vocês podem abrir o microfone, pessoal. Tá. Alguém pode falar que você observa nessa imagem? Eu posso falar, vocês me ouvem? Meu nome é Letícia. Sim, Letícia. Sim. Eu observo lâmpadas piscando na cabeça das pessoas. Tá. Dos alunos, né? É verdade, não tinha reparado que a professora não estava. Tá. E acho que em todos os alunos, verdade. Mais alguém? Eu posso falar, Lilian.
Eu observo muitas pessoas querendo compartilhar suas ideias. Tá. Eu posso falar, Joseph, eu observo muitas ideias para resolver o mesmo problema. Muito bom. Eu posso falar? Pode. E eu observo também que existe uma vontade de falar aqui, né? Eles estão não só cheios de ideias, mas dispostos, olhando para a professora com a mão levantada e com aquela ânsia de poder colaborar. Legal. Muito obrigada pelas respostas. Então, nós observamos muitas coisas nessa imagem, né? Então, é uma sala de aula interativa, onde os alunos querem participar. Então, como educadores, nós precisamos saber que não somos mais os protagonistas dentro da sala de aula, mas nossos alunos são os protagonistas das próprias vidas, tá? Então, essa parte eu vou tratar de uma forma bem rápida, porque eu quero falar sobre o que precisamos fazer. Então, como educadores em ação, nós precisamos de ser inspiradores. Então, só algumas perguntas para vocês. Vocês sabem o que motiva os seus alunos? Você gosta de dar aula? Ou é só uma profissão para ganhar dinheiro? Você inspira os seus alunos para aprender e crescer? Então, como educador, nós precisamos ser relevantes. Então, hoje em dia, alunos podem pegar conhecimento de muitos lugares, né? Então, a internet está cheia de tudo que eles precisam saber. Mas nós conseguimos trazer o nosso conteúdo para o mundo dos nossos alunos? Somos relevantes mesmo nas vidas dos nossos alunos? Precisamos ser atenciosos e carinhosos. Então, você conhece os seus alunos? Você conhece os pontos fracos e fortes deles? Você sabe o que eles gostam? Você se importa com seus alunos? Então, como educador, nós precisamos ser vulneráveis ou transparentes, né? Então, não somos robôs. Eles querem saber que somos pessoas reais. E eles também querem saber que temos sentimentos, que ficamos felizes e tristes. E eles querem compartilhar isso com a gente. Como educador, nós precisamos ser exemplos para os nossos alunos também. Eles podem olhar para nós e nós servimos também sobre modelos nas suas vidas. Precisamos ser interdisciplinares. O que quer dizer isso? Então, antigamente, todo professor focava somente na disciplina dele. Não sabia nem importava com as disciplinas dos colegas na escola, né? Mas nós somos ilhas isoladas. Hoje em dia, precisamos conectar tudo, tudo é conectado e global. E é muito importante saber o que o professor de matemática, de química, de física, de história está dando na aula dele para conectar com sua disciplina. E, como diz a canção, precisamos ser eternos aprendizes, né? Como exemplos e inspiradores dos nossos alunos. Devemos nos atualizar sempre. O mundo está mudando e nós precisamos mudar também. Queremos que nossos alunos aprendam, então nós também precisamos aprender e desenvolver. Agora, o terceiro tópico. O que precisamos fazer? Como vocês vão observar nessa imagem, então temos aqui uma sala de aula tradicional,
onde o professor só fala para os alunos e os alunos ficam ouvindo, tomando notas, né? Mas aqui podemos observar uma mudança. Então, todo mundo conectado no celular. Aqui na escola tem uma mesa redonda, onde os alunos estão conectados também, fazendo as próprias pesquisas, sendo protagonistas da sua própria vida. Então, o que precisamos fazer? Então, agora eu vou compartilhar algumas dicas práticas. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu preciso saber o que eu preciso fazer para preparar meus alunos para os empregos, para o mundo, para a vida. Então, não tem uma ordem específica, mas eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é redefinir o significado de sucesso. Muitas pessoas acham que sucesso tem a ver com dinheiro, com poder, com posição, com títulos, né? Mas, como diz Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, o sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Então, eu quero que isso seja verdade sobre minha vida em relação aos meus colegas e os meus alunos. E também eu quero que isso seja o lema dos nossos alunos também. Então, não é fama, não é dinheiro, mas realmente é a diferença que eles podem fazer na vida de outras pessoas. Outra dica, o que eu preciso fazer? Nós precisamos ajudar os alunos a encontrar seus interesses e paixões e não escolher uma profissão somente porque dá dinheiro. Eu já ouvi várias vezes alunos empolgados sobre uma profissão e daí eles chegam no dia seguinte na sala de aula e eles falam: meus pais não querem que eu siga este caminho porque não dá dinheiro. Então isso para mim é uma triste verdade em nossas vidas, no nosso mundo de hoje, que nosso motivo é só dinheiro. Então, vamos ajudar nossos alunos a encontrar seus interesses e paixões. E vamos ajudá-los também a seguir. Outra coisa que precisamos fazer, precisamos avisar os nossos alunos, seus alunos, sobre os perigos do mau uso das redes sociais. Então, e também os benefícios do bom uso das redes sociais. Então, sabemos hoje em dia que tudo que a gente coloca na internet provavelmente vai nos seguir pelo resto da vida, né? Então, eu já conheço pessoas que não conseguiram emprego por conta das postagens deles nas redes sociais. Também eu conheço pessoas que conseguiram empregos porque eles colocaram as coisas certas nas redes sociais. Então, meu filho, Ryan, que mora em São Paulo, é um bom exemplo disso. Então, ele é artista, ele colocou os desenhos dele no Instagram, no Behance e outras redes sociais. E um dia, o artista olhou as redes sociais dele e ele conseguiu um emprego muito bom lá em São Paulo, na empresa Omelete. Ele começou com designer principal, agora ele é diretor de arte, né? E todo mundo falou para ele também, em relação do interesse e paixão dele, arte, desenho, não vai dar dinheiro, você não vai ter sucesso. Mas isso foi mentira na vida dele. Então, vamos ajudar nossos alunos com o discernimento de o que eles colocam nas redes sociais. Outra coisa que precisamos fazer é enfatizar a importância de ficar atentos às atualidades. Eu sou uma professora de atualidades em inglês,
Então, é muito importante saber o que está acontecendo no nosso mundo. Nosso mundo ficou menor porque as notícias espalham muito rápidas, né? E é muito importante ficar conectado com o mundo, com o que está acontecendo no mundo. Outra coisa que precisamos fazer é fazer conexões entre os seus conteúdos e a vida real. Como eu falei antes, nós precisamos ser relevantes nas vidas dos nossos alunos. Então, não faz mais sentido falar, isso vai cair na prova. Você precisa saber disso para o vestibular e daí pode esquecer depois. Não. Nossos conhecimentos precisam ter conexões. A vida real, no dia a dia dos nossos alunos, tá? Outra coisa que precisamos fazer é utilizar a aprendizagem baseada em projetos ou problemas. Eu não sei se a sua escola faz isso, então, PBL, Project Based Learning, mas é muito importante fazer isso com nossos alunos, porque eles vão ver um problema ou alguma coisa que incomoda eles, e eles vão atrás de soluções. Então, como a gente viu na lista de habilidades que empresas estão buscando, resolução de problemas foi número 1 na lista. Então, precisamos ensinar nossos alunos como fazer isso através de projetos. Também precisamos exigir muito dos nossos alunos. Então, eu já observei professores falando, só tira nota suficiente para passar, né? Então, eu acho que, às vezes, professores têm expectativas muito baixas para os alunos, mas precisamos exigir bastante deles. Então, quando nós colocamos a barra mais alta, eu acho que os nossos alunos sabem que nós acreditamos neles e eles também comecem a acreditar em si mesmo. Então, vamos exigir muito dos nossos alunos, não pouco. Outra coisa que nós precisamos fazer é estimular pensamento mais profundo, ou outro jeito de falar é pensamento mais alto dos nossos alunos. Então, eu acredito que vocês conhecem taxonomia de Bloom. Nós usamos isso muito na nossa escola, FORSI. Então, eu nunca tinha ouvido isso antes de começar a dar aula na FORSI, mas vocês vão observar aqui que tem uma escada. Então, primeiro nível é lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, eu não vou muito neste assunto porque nosso tempo é limitado, né? Mas eu queria dar um exemplo como usar esse tipo de pensamento nas salas de aula. Então, sabemos que no mundo real estamos vendo muito racismo e eu queria dar um exemplo sobre isso. Então, primeiro nível de Bloom é lembrar. Então, isso é só lembrar fatos. Então, vamos fazer uma pergunta que vamos solicitar do aluno só um fato. Então, que dia Martin Luther King Jr. fez o discurso I Have a Dream? Então, isso é um fato, é uma data, né? Então, outro nível, entender. Então, exemplo de uma pergunta deste nível de taxonomia de Bloom seria: que mensagem Martin Luther King Jr. tentou comunicar no seu discurso? Então, isso é um nível mais alto, tá? Aplicar o conhecimento. Este tipo de pergunta seria: trace uma linha de tempo dos eventos marcantes contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Então, isso é aplicar. Eu sei quando Martin Luther King Jr. fez o discurso, eu sei a mensagem que ele estava tentando comunicar, agora
eu vou traçar uma linha de tempo dos eventos contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Tá? Daí, outro nível, analisar. Okay? De tudo que o aluno já pegou, já conheceu sobre este assunto, vamos analisar. Então, é o outro nível de pensamento. Então, aqui, de que maneira o discurso de Martin Luther King Jr. promoveu o movimento pelos direitos civis? Mais um nível mais alto. Avaliar. Quais meios utilizados por Martin Luther King Jr. contra racismo, racism, eu escrevi em inglês, você considera mais eficientes e por quê? E daí o nível mais alto de pensamento é criar. Então você pega tudo que você sabe e criar alguma coisa nova. Então, vamos pedir aos nossos alunos fazer alguma coisa nova. Então, busque exemplo de uma injustiça social e imagine maneiras não violentas de expressar sua discordância. Então, aqui nós temos pensamento crítico. Não é pensamento muito baixo. Aqui, lembrar fatos é pensamento baixo, né? Mas, subindo essa escada, você fica com pensamentos mais profundos ou mais altos, né? Então, isso é outra coisa que nós precisamos fazer, estimular pensamento mais profundo dos nossos alunos. Outra coisa que nós precisamos fazer é focar no desenvolvimento das habilidades do século XXI. E essas habilidades têm muito a ver com aquela lista de habilidades que as empresas estão procurando nas pessoas, né? Então, vocês vão observar, se você pesquisar habilidades do século XXI na internet, vocês vão ver que tem muitas listas de habilidades. Então, tem universidades como Harvard, Stanford, outras universidades que publicaram listas, que fizeram pesquisas, que fazem treinamento, né? Mas vocês vão ver que tem muita coisa em comum. Então, vamos olhar algumas listas, tá? E eu não estou aqui para falar que, essa lista é melhor, essa lista é pior, mas é importante saber que precisamos focar nessas habilidades que vão servir para a empregabilidade e sucesso dos nossos alunos, e não somente numa lista de tarefas que os alunos precisam fazer ou as notas que eles precisam tirar, né? Então, aqui é uma lista, habilidades do século XXI, que está dividido em 3 partes: instrução fundamental, competências e qualidades de caráter. Então, vocês podem olhar aqui, eu não vou ler todos aqui, mas vocês vão ver em todas essas listas, tem muito a ver com aquela lista de habilidades que as empresas estão procurando. Isso é outra lista. Então, habilidades pessoais, de trabalho, ferramentas, mundo. Então, essa lista fala de criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, metacognição, que fala sobre pensar, né? Trabalho, comunicação, colaboração, ferramentas, letramento informacional, recursos tecnológicos, e o mundo, cidadania, vida, carreira e responsabilidade social. Outra lista também que fala de 6 habilidades. Então, isso é aprendizagem do século XXI. Então, essas nuvens falam sobre cognição interpessoal e intrapessoal. Então, habilidades. Tem muitas habilidades aqui. Então, eu vou passar este PowerPoint para vocês depois no e-mail, tá? Devia ter falado isso antes.
mas até o próprio BNCC agora inclui competências e habilidades que o próprio Brasil acha importante. Então, eu acho que vocês já tinham olhado essa lista, essa gráfica, né? E, por último, o que nós precisamos fazer... Então, ninguém pediu para eu falar isso, mas eu queria falar porque eu já observei os resultados da primeira mão. Nós precisamos encorajar os nossos alunos a participarem em competições acadêmicas, como BEO, The Masters, ONU, Mobifog, que é uma competição muito legal, brasileira, sobre foguetes, Fórmula 1 nas escolas. Então, tem muitas coisas. Então, eu falei sobre 3 áreas. O que precisamos saber que o mundo está mudando muito rápido e nós precisamos acompanhar essas mudanças. O que precisamos ser como educadores e o que precisamos fazer com nossos alunos. Então, eu vou parar de espelhar a tela aqui. Ana? Valerie, muito obrigada. Sua conferência foi ótima. Eu acho que todo mundo aqui precisa desse momento de troca de conhecimento, de práticas. Muito obrigada pela sua contribuição. Pessoal, vou dar um minutinho para a Valerie tomar uma água e eu vou, enquanto isso, compartilhar um vídeo com vocês. E depois disso, por favor, mandem as perguntas. Estamos curiosíssimos para tê-las aqui no chat, para que eu possa ler para a Valerie no final da conferência, ok? Online learning is not the next big thing, it is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for education institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into 4 categories, each category focusing on different areas: administrative or education management, wellness, maths and exact sciences, language, leisure, and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your school. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Pessoal, antes da gente começar as perguntas, eu queria lembrar que o evento ele só começou, a gente tem a semana toda de muitas das conferências, troca de conhecimento. Vocês conseguem ver todas as informações no nosso website, eu vou passar aqui o link. E todos os participantes recebem certificado de participação das conferências. A escola que tiver participação, a escola toda, em 15 das palestras, recebe uma capacitação docente pela Oxford Education para a sua equipe do departamento de inglês. Além disso, todos os participantes recebem vagas no workshops Access to Digital Learning Innovation in Today's School, também fornecido pela Oxford Education. Esse workshop ele vai acontecer nos dias 6 a 9 de julho e eu também vou passar o link aqui para vocês poderem se inscrever.
E, além disso, vocês também recebem as licenças de teste para a nossa plataforma de gestão socioemocional dos estudantes. Essa plataforma ela é englobada no portfólio de plataformas digitais que vocês conseguiram ver nesse vídeo. Então, agora eu vou ver se a gente tem alguma dúvida. Muito feedback positivo, Valerie. Excelente participação em tão pouco tempo, adorei. Ótimas considerações, muito bom. Great job, que máximo. Muito feedback positivo. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, eu vou olhar aqui esse feedback que eu acho que é bem interessante, da Gilvanete. Ela disse que acredita que esse tempo é uma excelente oportunidade para a área educacional perceber e implementar o que realmente importa para o estudante em sua vida pessoal. Ou seja, promover habilidades e espaços que possam perceber habilidades naturais em cada ser. E nada de empurrar aos estudantes coisas que eles não apreciam e nem usará, visto que o mesmo carrega um fluxo de habilidades natas. Parabéns. Então, como ter um espaço assim? Como ter um espaço assim? Então, não é fácil, né? Nós precisamos aprender sobre essas habilidades, nós precisamos praticar em nossas vidas, né? Eu acredito que não consigamos ensinar o que a gente não saber, que a gente não sabe fazer. Então, principalmente, nós precisamos fazer isso em nossas vidas. Eu fiz uma pergunta antes, você gosta de dar aula? Então, algumas pessoas, alguns profissionais, eu acho que hoje em dia não gostam de fazer, né? Mas é algo que eles sempre faziam e vão fazer porque é uma fonte de renda. Então, precisamos realmente examinar nossos motivos de dar aula. E eu acho que se a gente gosta do que faz, isso também mostra para os nossos alunos. E outra pessoa perguntou como adequar essa forma de educação em salas com 45 alunos. Isso. Gente, isso é um desafio. Mas eu acho que uma possível solução é, de vez em quando, ou muitas vezes, dividir eles em grupos pequenos. Trabalhar em projetos, aprendizagem baseada em projetos. E eu acho que para um professor com 45 alunos vai ser muito difícil. Mas colocando eles em grupos menores, talvez funcione. Valerie, Joana pergunta, uma das competências do século XXI é a inteligência emocional. Contudo, a geração de jovens atualmente tem demonstrado ser, muitas vezes, emocionalmente frágil. Como a escola pode trabalhar esse ponto? Então, isso é uma questão vem de casa, né? Então, hoje em dia, tem casas onde os pais não estão presentes e daí eles transferem essa responsabilidade para nós. Então, não é fácil porque os alunos realmente são frágeis, são bebês mentalmente, né? Eles precisam de muitos exercícios de pensamento, precisam de colocar em prática essas habilidades. Então, isso é uma pergunta bem pontual em nossas vidas. Então, eu acredito que redes sociais têm muito a ver com isso. Então, os alunos estão focando em coisas banais, eu acho. Então, muito fofoca, muita coisa que, quando eu era jovem, eu não precisava lidar com essas coisas, né?
mas eu acho que estimular o pensamento crítico, estimular a solução de problemas, e aos poucos eu acredito que vamos chegar, mas não é dia para noite, né? Noite para dia. Sim, é verdade. Marcela comenta que a sua conferência foi uma ótima oportunidade. Teorias que realmente podem ajudar na didática. Acredito em tudo que comentou sobre como ajudar nossos alunos a serem estimulados. Estamos em uma época em que o medo sobrepõe a vontade de crescer dos alunos. Sou professor de línguas e minha dúvida é: como trabalhar essa transição de uma aula presencial para online, sabendo que um país como o Brasil tem ainda carência de tecnologia e conexão? Pergunta do Marcelo da Mata. Então, medo é muito difícil superar medo, né? E eu acredito que nós também tenhamos medo como educadores, né? Eu falei para Ana e Lilian antes de começar que desde dia, acho que 16 de março, eu saí de casa só poucas vezes, né? Então, não é porque eu tenho medo, mas eu quero tomar cuidado. E, Marcelo, você dá aula numa escola pública ou é escola privada? Você pode colocar no chat? Então, eu vou... Privada de curso livre. Ok. Então, carência de tecnologia e conexão. Eu sei que existe muitas campanhas, também muitos projetos de ajudar alunos que não têm internet em casa, que não têm recursos tecnológicos, de pegar computadores, tablets, laptops para doar para essas pessoas. Então, eu acho que este tipo de projeto, mesmo à distância, é muito digno e vai ajudar nossos alunos de mostrar empatia, de mostrar cuidado para as outras pessoas. Então, é uma questão também de governo, de prioridades, que também não vai mudar muito rápido, né? Então, tecnologia e conexão, eu sei que muitos alunos ficaram carentes neste tempo de quarentena, de pandemia. Então, precisamos trabalhar muito nisso. E eu sei que vai ter outro workshop de habilidades socioemocionais. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de medo também. Sim, perfeito, perfeito. Olha que bacana, a Roberta Mayumi, ela compartilhou que em Portugal o governo se juntou à iniciativa privada, entre parentes, a sociedade civil. Somente como comunidade poderemos tentar minimizar essa carência. E Camila disse que vai precisar sair, mas queria deixar registrado que adorou esse momento. Pessoal, vocês possuem alguma dúvida adicional, alguma pergunta para que a gente possa passar para a Valerie? Roberta também compartilhou que em Portugal disponibilizaram um canal de TV do Estado para as aulas. Muito legal. Bom, acho que tem aqui no Brasil também. Isso que eu estava pensando, eu também acho. Eu tenho uma amiga que é professora na rede pública e ela compartilha todos os dias a programação do próximo dia para os alunos.
nas Sim. redes sociais, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu acredito que nós não tenhamos mais dúvidas, mas estamos totalmente à disposição. A Valerie vai compartilhar a apresentação conosco e eu vou passar por e-mail para vocês. Ai, perdão, Simone. Tem uma consideração da Simone. Ela disse que estava pensando sobre o teorema de Bloom e a interdisciplinariedade. E eu acredito que tem algum comentário aqui em cima. Só um minutinho. Ela disse: eu gostaria que você falasse um pouco sobre a correlação do teorema de Bloom e a interdisciplinariedade. Gostaria que você falasse um pouco sobre a... Tá. Então, eu acho que nós precisamos usar taxonomia de Bloom e interdisciplinaridade de ter uma panorama mais completa do mundo, dos acontecimentos, porque antigamente, quando eu estudava, né, na escola, não era opção de pensar, de perguntar, de duvidar, porque isso foi um desrespeito ao professor, né? Mas hoje em dia nós precisamos perceber que é muito importante os alunos pensarem por si mesmos e fazer questionamentos. Então, esses níveis de taxonomia de Bloom são de propósito. Nós precisamos pegar perguntas do nosso conteúdo e ensinar nossos alunos como questionar, como perguntar. E interdisciplinaridade é que quando eu estou dando aula de estudos sociais, por exemplo, eu posso muito bem perguntar para o professor de matemática, tipo, eu estou dando aula de economia. E daí, eu posso perguntar, eu pedir para o professor de matemática dar um exemplo prático sobre economia na aula dele, ou convidar ele para dar essa atividade na minha aula. Então, eu já tive muitas experiências boas com o professor de geografia, de história, dando aula de atualidades, de social studies, né? Mesmo eles falando em português, outro idioma, porque eu não tenho tudo, eu não sei tudo, eu não tenho conhecimento de tudo para passar para o meu aluno, mas o meu colega sabe muita coisa que a gente consegue fazer isso, né? Conexões. Onde eu não sei, ele sabe, ou ela sabe. Então, é muito importante estimular esse tipo de interação entre alunos e professores e entre professores. Muito bom, perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, eu já aproveito eu acredito que nós estamos encerrando. Agradeço demais, Valerie, foi muito bom. Um ganho para todos nós participar de uma conferência assim. Obrigada pela sua presença, sua parceria. E, pessoal, nosso evento ele só começou, então nós mandamos aqui o site, eu vou mandar novamente. Vocês conseguem ter todas as informações, os benefícios, horário, como que faz para inscrever nas outras conferências. Ainda hoje nós teremos uma última conferência do dia com a Júlia Mamed. Ela vai falar sobre disciplina positiva, por uma educação mais empática e encorajadora. Eu espero que vocês possam participar. Muito obrigada pela presença de todos e espero que a gente se veja mais, né, nas conferências durante a semana. Obrigada, Valerie. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.